Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Sentar-te, aproveita ou não. E senta-te. É um prazer, é um privilégio estar na companhia da minha irmanita, Beatriz Garcia Fonseca Guimarães Good Night. Night good. Como é que tu estás? Como tens estado? Eu estou ótima, apesar de que tem havido aí uns backs de problemas. Toda a gente tem, que a gente trabalha com coisas reais, não é mesmo? Exato, trabalhamos com realidade, como eu costumo dizer sempre. Meu amor, onde é que as pessoas nos podem ouvir? Podem nos ouvir no Spotify, SoundCloud, YouTube. E noutras por aí, que não são todas, e vou-vos explicar muito brevemente o que é que se passou. Então, podem nos ouvir também no Google Podcasts, e nós não estamos em mais lados por enquanto, porque eu uso uma aplicação que me ajuda nessa parte da distribuição do podcast para as restantes aplicações, não é? E as únicas que eu posso fazer manualmente, digamos assim, é o YouTube, o SoundCloud, e é isso. De resto, tem que ser tudo através dessa aplicação. E por isso é que tem demorado mais tempo. Só ouvir algum barulho, peço imensa desculpa. Tem demorado mais tempo. Estamos em mais lados, temos umas oferecidas por completo, certo? Acho que sim, porque essa parte eu não participo. Sincero, essa parte eu não participo, é tudo contigo. Essa parte mais da técnica sou eu que faço. Mas eu vou dar umas liçõezinhas. Não é preciso. Não, claro que há necessidade. Eu tenho que dar umas liçõezinhas, não é nada do outro mundo. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a história do podcast, porque no último podcast muitas pessoas nos pediram que nós demos esse spoiler de talvez no próximo episódio falarmos sobre como é que tudo isto surgiu, como é que chegámos a esta ideia mirabolante de criarmos um podcast de dois tagarelas, mas pronto, vais lá saber porque é que gostávamos de ter um podcast. Era ou não? E muita gente concordou e apoiou, então está aqui o famoso Episódio. story time. Mas eu antes de mais... Agora fui mesmo poliglota. Story time! Mas eu tenho que vos agradecer, malta, porque nós recebemos um feedback muito positivo da vossa parte. O vídeo do YouTube chegou às 200 e tal mil... Tá com 200 mil, olha a minha cena, 200 views, mais Tá ou com... menos. Não, está com 277. Exatamente, a última vez que eu vi estava com 250, ela já está mais atualizada que eu. Vi hoje de manhã. Opa, eu tenho só a agradecer-vos e agradecer principalmente por todas as mensagens bonitas que nós temos recebido. Pelas vossas mensagens com construções. Com construções, não. Com construções! És o Bob Construtor. Eu sou o Bob Construtor. Críticas construtivas. Eu ia dizer construções críticas. Não, mas Em críticas. construções críticas. Críticas Eu acho que estão mal. construtivas. Críticas construtivas. E deram-nos também muitas dicas, de cenas que a gente podia melhorar, de coisas que podíamos fazer e tudo mais. Por exemplo, o facto de eu olhar mais para a câmara. Peço desculpa, ainda não estou habituada. Tu não estás habituado, imagina eu. É um processo. É. É um processo, nós vamos nos habituar à ideia, ok? Exatamente. Ótimo. Queria também pedir um grande favor a toda a gente, que é, a gente ama receber o vosso feedback, seja pelo WhatsApp, quem é o nosso número, seja pelo Insta, principalmente eu pelo menos tenho recebido muitas mensagens pelo Insta. E quero agradecer também a toda a gente que tem compartilhado os episódios, desculpa Exatamente. interromper. Mas eu peço-vos imenso que também comentem aqui no YouTube, principalmente, que é onde a gente consegue ter uma maior margem de manobra quando publicamos o podcast, porque assim o YouTube consegue divulgar muito mais facilmente os nossos episódios, porque Sim. Quanto mais comentários tiver, mais likes e tudo mais, ele compartilha muito mais, porque ele percebe que há pessoas que gostam do nosso conteúdo e que é muito mais fácil. Não é uma crítica a quem o fez, agradecemos imenso e queremos voltar a receber as vossas mensagens e tudo mais, só que também temos de vos pedir esse apelo também para nos ajudarem a nós, porque é uma coisa que é importante e muita gente não sabe, como é evidente, nem tem essa obrigação. Estamos cá também para nós para avisar. Exatamente. E por falar em YouTube, eu quero vos alertar que na descrição de cada episódio vocês vão poder ver as nossas redes sociais e não só. Principalmente vão poder... Têm lá os links das plataformas onde os episódios do podcast vão estar disponíveis. No momento da estreia, eu não garanto que estejam lá todos. Porquê? Porque como eu expliquei, a aplicação demora um tempo até
Não depende de nós. Exatamente, não depende de mim, lá está, porque... Depende também do tipo de plataforma para plataforma. O YouTube é uma coisa que é mais direta, nós descarregamos no YouTube, porque também é aquele que nós sabemos que mais pessoas vão ouvir, é esse o Spotify. E esses dois e o SoundCloud são aqueles que vão muito diretamente. Mas há aquele senão, que é, muitas vezes, não chega tão rapidamente como chega no YouTube. Nós fazemos a estreia no YouTube também, anteriormente. E não é isso, é todo um processo. Porquê? Porque as plataformas têm que verificar o podcast, têm que ver se está tudo bem, se estamos de acordo com as diretrizes deles e depois sim aceitam. Eu recebo um e-mail a avisar que os episódios estão lá disponíveis. E na última semana não houve podcast, por motivos de força maior, não deu para estarmos juntos para gravar. Mas esta semana temos uma boa notícia, vão ser 2 episódios! E vamos experimentar uma cena diferente, que eu sei que também muita gente falou comigo, que é um tempo mais curto. Então o que é que eu pensei? E o Diego vai agora pensar isto, vai conhecer isto em primeira mão. O que é que eu pensei? De haver uma semana ou 2 semanas, que saiam podcasts mais longos, também conforme o nosso tempo, porque nós agora... às vezes deixamos episódios já gravados. Exatamente. Mais curtos e depois episódio 1 ou 2 de outras semanas, de episódios como foi o primeiro, de 1 hora e tal. Exatamente. Tempos mais longos. Agora, vocês também é isso que nós estamos sempre a pedir, deem-nos o vosso feedback. Saber as vossas preferências, se vocês preferem coisas mais longas, mais... Porque assim, eu tenho muita noção, porque eu vou ser muito honesto, quando nós começámos a gravar, já tive muitas complicações para exportar o vídeo e o áudio. Se vocês soubessem o meu medo daquilo não sair naquela sexta-feira, vocês não estão a entender. Eu passei montes de horas agarrado ao computador a tentar passar um vídeo de 1 hora, depois tentar exportar o áudio do vídeo e tentar pôr aquilo no formato que eu queria. Foi complicado. E se os episódios forem mais pequenos, claro que a facilidade vai ser muito maior. Mas sim, vamos aplicar isso. Acho que também isso vai depender muito do que é que vocês gostam, querem e do tema que vocês querem, ou nós iremos abordar nesses episódios. Porque também o nosso intuito em termos do podcast também foi sempre muito em termos de não planear muito aquilo que nós íamos falar. Estou a dizer muitas vezes muito, desculpem. Vocês sabem que aqui a linguagem é completamente descontraída, portanto... Exato, porque nós não planeamos aquilo que vamos falar no podcast. Sim, nós, o máximo... Por exemplo, hoje a gente só disse assim, olha, vamos falar sobre a história do podcast, foi o que nos pediram mais para falar. Exatamente, e foi isso. E dos problemas que estamos a ter e das complicações. E estamos aqui. Mas eu não disse, olha, agora dentro desse tema vamos agarrar aqui, aqui e aqui. Não, eu não sei, a conversa vai se desenrolar. Nós não temos um guião estruturado, até porque nós não somos pessoas que neste tipo de contexto gostamos de ter tudo muito... Nem faz parte do nosso, da nossa pessoa. Nós não gostamos de conversas pré-feitas, basicamente. Exato. É isso. Porque nós próprios temos essa... também quando vocês pensam em criar uma coisa destas... Aguinha, olha os rins. Eu já expliquei no primeiro episódio, eu passo por lá e explico e vejo. Quando nós temos que... Ai, esperem lá que eu tenho de recapitular. Tu falaste em rins. Desculpa. Quando nós pensámos em criar o podcast, nós também pensámos muito em criar os dois, porque era uma ideia que nós dois já tínhamos, mas com imagens de... ideias separadas. E foi uma coisa que nós nunca falámos os dois. Sim, olha, nunca houve essa conversa. Nunca houve essa conversa. E essa conversa surgiu uma vez às 3h30 da manhã. Às 3h30 da manhã de uma... quê? Terça ou quarta-feira? Não, de uma quinta-feira. Pronto, ok. Sabe de uma quinta-feira. Eu vou-te já explicar porque é que eu sei. De uma quinta-feira, nós estávamos em chamada e eu virei-me e disse assim: ai pá, estou a ouvir um podcast bem bom e não sei o que mais. Há uma cena que toda a gente me diz que pela minha fala e pela minha retórica toda, devias criar um podcast porque é interessante ouvir-te falar, a tua voz é interessante de se ouvir e o conteúdo que tu tens muitas vezes é interessante. Com licença, Diogo. Oi, peço desculpa. É interessante de se ouvir. Epá, e eu estava ali a falar, estava não sei o quê, e estava a ouvir o podcast e ouvir-me... Diogo, olha. Qual é que era o podcast já agora? Era o Podpah, que é de entrevistas, Ok. Esse podcast é fantástico. É um dos maiores podcasts do Brasil.
Ah, é um podcast brasileiro. É dos maiores podcasts brasileiros que existem atualmente. Mas... E eu virei-me para o Diogo e disse, olha lá, Diogo, o que é que achas não sei o quê do podcast? E nisto que eu disse, o Diogo diz ao mesmo tempo assim, epá, olha, sabes uma cena que eu me lembrei? Eu já tive YouTube, mas acho que podcast era a minha cena. E eu e ele, tipo, ao mesmo tempo, como sempre, que as nossas ideias conectam-se mesmo antes da gente pensar em conectar-se. Isso é verdade. Olha, bora criar um podcast. É, de Boa na Lagoa, siga para bingo. Tipo 3h30 da manhã. Acabámos com isto, pá, às 4, 5 horas. Sim, porque não foi só a ideia. Eu agarrei em mim, fui criar thumbnails, fui criar contas de aplicações, fui buscar como é que depois eu exportava os áudios, como é que eu ia fazer, como é que eu não ia fazer. Fiz uma intro que depois alterei umas 3 ou 4 vezes, não é relevante. Sim, e uma coisa que a gente também demorou muito foi para achar o nome do podcast. Ai menina, se vocês soubessem. Eu já tinha feito capa para Eu tinha feito tudo, estava tudo feito. Estava tudo feito, mas uma cena que a gente decidiu fazer tipo mais à mão e mais digital foi a imagem, o logo do podcast. O logo é o banner do YouTube, porque o logo é uma fotografia nossa só. Hoje em dia é, mas... Na altura não era, tens razão, desculpa. O primeiro não era, peço desculpa. E até porque o nosso... Tem a ver com outro nome. O nosso podcast tinha um nome que conectava muito a cena entre nós os dois. Ai, sim, completamente. Que era o lado mais descontraído e assim um furacão e... Epá, olha, um desafio. Para quem conseguir descobrir o nome do podcast, escreva nos comentários. Há malta que sabe que eu depois disse, mas já Sim, é muito pouca a malta que sabe o primeiro nome. Até porque eu não contei a muita gente, pouca gente viu, e assim, quase, acho que ninguém ao certo sabia do que é que nós íamos falar. Eu no máximo mostrei a intro, que depois também coloquei no Instagram para criar aquele suspense, e disse o primeiro nome, mostrei alguns logotipos, mas também não mostrei muito mais. Pá, mas olhem, e passados uns dias a gente estava no SoundCloud e eu escrevo o nome do primeiro podcast. Sim, que nós tínhamos assim, criado, já tinha tudo criado. Tudo, estava intro, estava tudo feito já. Diogo, já existe um podcast com esse nome. E nós? Eu tive um colapso. Não, mas eu tive mesmo um colapso. Passei-me. Literalmente eu tive um colapso. O Diogo ligou-me. Porque aquele nome era aquilo que eu queria. Mas ela já tinha falado neste atual também, no Podes Sentar-te. E o Podes Sentar-te foi um nome secundário que ficou de lado. Stand-by, digamos assim. Exato. Olha, eu também estou um poliglota. Stand-by. Ficou assim meio que de lado de... Pá, pronto. Não, o Diogo de primeiras preferiu mais o outro. Eu tinha uma fixação com aquele nome, não me perguntes. Gostou mais do outro. Eu também gostei do outro nome, então não fiquei de todo incomodada que este atual não ficasse. Sim. Mas depois chegámos à conclusão que se calhar era melhor este nome, fomos pesquisar. Sim, e não há nenhum podcast com este nome. Pois não, graças a Deus. porque eu depois fui ao Spotify, porque é a forma mais fácil de fazer e descobrir coisas. Havia pelo menos uns 8 podcasts com o nome que nós queríamos. Mesmo que a maior parte deles já estivesse desativada há anos, eu disse, não, eu quero uma coisa original, eu quero que ninguém tenha o nome. E depois, inclusive, pesquisei pelo nosso nome e não aparecia. Não aparecia e eu fiquei, então pronto, olha, é isto. É este. É já este, não interessa, eu não vou pensar muito mais. Depois, yeah. nessa mesma noite, eu fui à procura de material para gravarmos, seja luz, seja microfones, seja tudo e mais um pouco. É, só que havia uma diferença. Nós já tínhamos as luzes, tanto ela como eu, porque a Beatriz... Beatriz, eu não te chamo Beatriz. Mas pode chamar, fica mais chique. A menina Beatriz, coisa horrível. Isso era Badal, vermelho. Vou dar o resto do podcast assim. A Beatriz, ela é uma artista. Caso vocês não tenham lido a descrição do podcast. Ok, desculpa, vou parar. Ela pinta quadros. Ela chegou a publicar algumas coisas no Instagram dela sobre isso. E ela já tinha a ring light para ajudá-la nesse trabalho. Mas adivinhem, como eu sou uma naba a editar vídeos, tenho lá as cenas todas gravadas, ainda não publiquei nada porque eu não consegui ainda encarrilhar com a edição. Eu posso tratar disso, com a edição, mas eu depois ver isso. A gente depois conversa sobre isso, ok. E eu já tinha
uma ring light de há muitos anos atrás, quando na altura não se vendia em lado nenhum. Hoje em dia vamos aos chineses e encontramos um ring light que está até ao arco-íris todo, e na altura não havia. Mas vocês não têm noção das vezes os esquemas que a gente tem de fazer com esta ring light. Sim, porque você, por acaso hoje não está muito desarrumado na parte de trás, mas no outro dia, no primeiro cenário, porque o objetivo também é nós alternarmos entre os cenários. Mas vai haver um ponto que já não esqueçam, Já não vai dar, esqueçam a porque criatividade. Tipo, a gente não tem mais casa para para mal dos meus ouvir. pecados, eu não moro numa mansão. Para mal dos meus pecados, e não dá. Ai, também não gostava de viver numa Não, mansão. dá um trabalho a limpar, não é? Não, se eu tivesse uma mansão eu tinha quem a limpasse, mas é aquela Tá cena, bom, eu não mas- gosto de casas grandes, eu gosto de casas pequenas. Eu gosto de... Eu só gosto pelo conceito mesmo, tipo, peço desculpa se ouvir algum barulho, mas é que eu estou a beber água porque olho aos rins. E basicamente foi isto, foi assim que o pote de jantar surgiu. Não pensei muito, lancei-me de cabeça, não pensei nos prós e nos contras, não pensei em nada, só fui. Porque era uma cena que eu já tinha pensado nisso. E quando ela disse que eu tinha dito que era mais a minha cena, porquê? Porque eu tenho, um dos meus planos B para a faculdade é seguir comunicação. E dentro da comunicação eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito do conceito da rádio, não é? Seres locutor. Exato, adorava ser locutor. E o podcast... Perdão, desculpem, eu arrotei. Não sei se está para ouvir, mas desculpa. Eu ia dizer uma coisa, mas eu não posso. Ai, a rota quer, já está. Desculpem. Ia-te dizer, a quem ouviu. Eu achava que as coisas, porque lá está, não havia a parte do vídeo, neste caso existe, porque nós queremos, mas a ideia do podcast, de um podcast, eu é estava só... a tentar raciocinar o que estavas a dizer. É só e somente o áudio. E daí eu pensei... Porque tu também não querias expor logo a imagem toda devido a problemas a posteriori Exatamente. que aconteceram. E voltaram a acontecer. Sim. Voltaram a acontecer. Inclusivamente, quem segue o Diogo viu que ele fez uma live pela 30ª vez. Como é que a rapariga se chama? A Diana. Com a Diana. Diana deve estar a ouvir isto. Com a Diana. Porque houve sempre muitos problemas da parte da net de ambos. É horrível. E é assim, vamos ser sinceros, vamos voltar um bocadinho ao conteúdo do que falámos no outro podcast, mas isto é um assunto que me incomoda bastante e faz parte também da história do nosso podcast. Que foi uma das cenas que eu primeiro tive um bocado receosa e o Diogo também, mas depois pensámos, não, pá, se der merda deu, mas apoiamos-nos aos dois. Claro. Naquilo que der. E que foi o facto de que uma pessoa esforça-se imenso para estar aqui. Vocês não estão a ter noção. Eu vim para aqui e eu vim para aqui com o coração nas mãos. Porque também, eu tenho vida, o Diogo também tem vida, eu tenho problemas, o Diogo tem problemas, toda a gente tem problemas. Toda a gente tem coisas para fazer da vida. Claro. Eu tenho 1001 quadros em atraso, tenho um projeto novo para lançar também. Fica no aguardo para os Tenho próximos episódios. Tenho muita coisa para fazer também, o Diogo também, mas como isto é uma coisa que nos agrada aos dois e vimos que há muitas pessoas que também estão a apoiar o projeto e que estão a amar aquilo que estamos a fazer e tudo mais... Ai malta, vocês não sabem a liberdade que eu estou a sentir neste momento de estar para aqui a falar. Vocês não sabem, nem fazem ideia. É que nem estou a ser irónico, isto está-me a saber pela vida. é aquela coisa de que há muitas pessoas que só têm por prazer de ir lá e gozar e comentar. Voltando àquilo que eu puxei no início, a live que o Diogo fez com a Diana, eu tive de estar na live a bloquear comentários, a bloquear pessoas, o Diogo também. Já não bastava os problemas com a internet, ainda tive de estar a parar a live a meio. Mas é pá, é assim, eu até à data ainda não tinha acontecido nada de semelhante, eu não tenho problemas em expor. É pá, eu sabia que algum dia havia de haver alguns engraçadinhos, ou engraçadinhas. E depois saíram da live e foram para a DM continuar o que estavam a fazer na live. Isso é o menos. É o ao menos, mas se a gente for agarrar, é uma coisa que está-nos sempre a prejudicar. Claro. Porquê? Porque... Nota, eu quero aqui clarificar, desculpe interromper, quero clarificar aqui uma coisa. Nós temos um dislike no YouTube. Um dislike! Quem foi o infeliz? Ou infeliz? A ressábia? Deus me perdoe. Está no direito dela ou dele. Claro, eu também acho que sim. De não gostar do conteúdo. Eu acho maravilhoso pessoas que não gostam de nós. Acho que é necessário. Sim, é só um. Quantos likes? Os likes vão e vêm. Ok. Por exemplo. Let me see.
Fui agora ao YouTube, como podem ver, fui agora ao YouTube. Por isso é que houve aqui um silêncio momentâneo. Está aqui o YouTube, o nosso vídeo. Vamos aos comentários. Ai, adoro! Estavam 4. Eu não vi ainda o que é. Ela só fez um silêncio. Estavam 4. Desculpa. Dois problema. comentários são gratificantes. E depois temos um que se chama Melhores Tutoriais do YouTube, que há um dia escreveu assim: o Otávio marcou gol no primeiro jogo pela seleção. Hã? O Otávio marcou gol no primeiro jogo pela seleção. Ok, gostei da informação. Curti da informação. Temos A informação aqui foi maravilhosa. um informador. Temos aqui. Isto é maravilhoso. Eu estou besbílico. Pelo menos comentou e ajuda com o YouTube. Compartilha o vídeo. Então, mas é isso que eu ia dizer. As pessoas que têm a mania que são engraçadas. Desculpem só virem o meu cabelo no microfone. Não faz mal. Só me estão a dar cloud. Só estão a impulsionar as minhas coisas. E eu estou a fazer assim, peço desculpa. Só estão a impulsionar as minhas coisas, o direto, só estão a impulsionar o vídeo. Portanto, de boa na lagoa. Vamos, segue. Epá, e era basicamente isso. É muitas vezes não perceberem o trabalho que dá e termos de pôr, entre aspas, não muitas, mas algumas, pormos a nossa vida de lado para estarmos aqui. Vocês não estão a ter noção do quão complicado foi pôr o último vídeo no ar. Ai, foi horrível. Foi. E ela não sabe da missa à metade. Porquê? Porque eu faço questão de pôr a par das coisas. Por mais que ela não saiba mexer, ela própria o admitiu. Só que eu sou aquela que se enerva muito mais. Exato. Então, é se assim, eu souber de tudo, a barraca levanta fogo. Então o que é que eu digo assim, mano? Todas as decisões que eu tenho que tomar, não é porque sou eu que faço mais que mexo na parte técnica, eu digo-lhe, olha, achas bem, ou tipo, ela até pode não estar a perceber para a vida daquilo, mas eu vou-lhe dizer sempre. Sim, eu digo sempre que sim, eu percebo. Quando eu não percebo, eu digo assim, olha, eu não percebi, mas concordo. Vai! Então, por exemplo, quando houve aquela questão das aplicações para a distribuição dos episódios, eu estava-lhe a explicar aquilo, só que era todo um esquema, e ela, eu não percebi nada, mas eu concordo com o que acabaste de dizer, portanto... Se eu vos for mostrar os áudios que estão ali, os meus a seguir é só dizer sempre a mesma frase. Olha, Diogo, eu confio em ti a 100%, faz como achas melhor. Bora, go on. Ai, temos tão poliglotas hoje. Stand by, go on, Gucci Nachi Nachi Gucci. Acho isto maravilhoso. Eu disse mais uma, mas não lembro qual é. Pois também não me lembro, só disse Gucci Nachi Nachi Gucci porque não me lembrei da outra, mas ó. Agora vamos ao Minuto da Beatriz. Já a piada seca do momento. Vamos, tens um minuto a partir de agora. Diogo, sabes o que é que uma formiga diz para as outras? Não. Bora fornicar. O quê? Fornicar. Formiga. Pronto. É a tua Tá piada aqui, hoje. é a minha piada A piada hoje é mais fraquinha, mas mesmo assim foi bom. Foi a minha piada, não critiques as minhas piadas. Repete outra vez. Vamos, repete. Dou-te essa proeza. Não, agora já não consigo repetir, já vai muita piada. Pronto, ok, tens razão. Desculpem. E foi isto. Foi a história do nosso podcast. Basicamente surgiu numa madrugada e que se fez no dia para o outro. Um dia frio à noite. Numa noite. Por acaso Numa noite de silêncio obscuro. com calor de 40 graus. Dois adolescentes. Em videochamada. A discutir. Lembrei-me. Lembrou-se. Lembrei-me de uma coisa. Descobriu pólvora. Depois, lembrei-me de que podíamos ter tipo subtemas. Subtema. E eu lembrei-me das sufragistas e depois daquilo que estava a acontecer No Afeganistão. no Afeganistão. Aquela situação toda complicadíssima. Exato. E eu comecei a ler Menina! sites e sites e sites. A quantidade e sites. de informação, meu pai, vocês não... E depois o Diogo vira-se. Sabes, eu já li um bocadinho. Eu a estudar para um exame. Com bué de coisas. Não, já. porque se vocês forem ver os meus Que é para não guardados... dizer merda depois. Que eu não posso mostrar, não é? Porque eu estou a utilizar o telefone para gravar. Mas o meu guardado do Instagram, pelo menos dos últimos tempos, a maior parte, completamente. Tipo, eu tenho pelo menos
uma quantidade absurda de publicações, tipo, com informações, com tópicos sobre isso. E depois também do preconceito que as mulheres e estão vídeos, e relatos, e Instagrams de ONGs que estão a ajudar, e tipo, depois eu vou guardando aquilo para ver se depois associo uma coisa às outras, e depois, pronto, é isso. Eu vou acumulando informação para depois rever tudo e ficar a par do assunto. Mas decidimos também não falar sobre isso logo no meu Decidimos não. Eu decidi, e depois tu O Diogo concordaste. decidiu e eu concordei. Pronto, ok. Falando, Foi. eu dei a minha sugestão e ela aceitou. Foi, Bia, sabes, eu estive a pensar, eu já ali num estudo intensivo. Até eu não estava num estudo intensivo também. Não sei, eu já num estudo intensivo. E o Diogo assim, Bia, eu acho melhor a gente não planear assim nada no primeiro episódio. Também porque a gente não sabe o que é que as pessoas gostam, não sei o que mais. Depois era um tema bem pesado para falar. Era um tema um bocado pesado. Principalmente então, para quem sabe do que é que se está a passar ao certo, exato. não para os ignorantes. Então decidimos não falar. Mas o que eu agora ia dizer era, se quiserem conteúdos mais informativos e atualizações assim no que, tempo, do espaço, do mundo. Sim, porque a gente pode expor muito a nossa opinião, que era mais o intuito daquele episódio, quando a gente fosse episódio. abordar aquilo, sim. Acerca dos talibãs e da violência contra as mulheres. E de tudo um pouco. Sim. Eu por acaso... E das desgraças que têm acontecido nos últimos dias. Eu por acaso dias. hoje meti no Insta uma publicação... Eu não vi. As pessoas sabem mais que eu, porque eu não vi ainda. Eu não fui ao Instagram, desculpa. Eu estou a falhar como influencer, peço imensa desculpa. É uma publicação que é de um rapaz que eu sigo no TikTok, que ele dá muitas informações acerca da comunidade LGBT dentro da história ok. dos anos passados e tudo mais. Fixe. Então meti uma publicação hoje para quem quiser ver. Não, vocês não vão ver. Vitor Guimarães 661. Mas isto não está em tempo real. Eu posso guardar nos meus destaques, caso vocês queiram ver, ou mesmo que eu não tenha guardado, digam que eu mando, ok? Exato. Que é falar sobre as sufragistas e que nós hoje em dia, mulheres, só temos direito ao voto muito pelas mulheres lésbicas e pelas mulheres bissexuais. Nós, mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, é que puxámos as mulheres negras para o direito ao voto. Tudo nós, mulheres, sejam lésbicas, bissexuais ou tudo mais um pouco, é que tivemos todos estes direitos e tudo mais. Eu não vou falar muito sobre, porque não é o intuito deste podcast, nem deste episódio. Sim. Mas está lá no meu Insta, se não tiver, quando vocês estiverem a ver o podcast, uma coisa é certa, não há nada que me dê mais gosto nesta vida, e não vou dizer isto para parecer bem, porque é verdade, e as pessoas que me conhecem sabem, não há nada que me dê mais gosto nesta vida do que ver o empoderamento da mulher, ver uma mulher empoderada, uma mulher bem-sucedida, uma mulher de garra. Mano, a mulher é um ser incrível. Não há nada neste mundo que me dê mais gosto de ver, e tu estás a olhar para mim com essa cara atrasada, mas é verdade. Não há nada neste mundo que me dê mais gosto de ver uma mulher. Mano, a mulher, tipo, eu não sei explicar, não consigo verbalizar, mas tipo, eu tenho uma admiração enorme pelas mulheres e por tudo o que tiveram que passar ao longo dos tempos, ao longo da história. Isto agora veio derivado do tema do Afeganistão, porque aquilo que estão a fazer é o cúmulo, aquilo não encaixa na cabeça de nenhum de nós. Seres humanos minimamente normais. Seres humanos minimamente normais, exato, aquilo não lembra a ninguém. É horrível. É horrível. É péssimo. É terrível. Não há palavras, não há adjetivos que eu consiga arranjar que descrevam como deve ser aquilo que se está a passar. E pronto, olha, é isto. Foi este o primeiro episódio, acabamos assim... O primeiro não. O primeiro não, ai, que estupidez. O segundo, mas o primeiro desta semana, era isso que eu queria dizer. Ok. Mas pronto, já sabem, está aqui também um adendo. Se quiserem que a gente fale assim mais destes assuntos, digam. Se conhecem alguém que gosta de falar sobre estes assuntos, diga, compartilhe, que a gente pode também entrar em contato. Exatamente. E vai que fazemos um episódio com uma colaboração, não sei, a lançar assim no ar, a pairar. Também já estás a lançar assim uns pozinhos sobre algumas cabeças claro para virem. Agora, exatamente, portanto, se estiverem interessados, digam. Claro que agora que a pandemia é complicado, mas não é impossível. Nada é impossível nesta vida, por amor de Deus. Sim, agora já se vende testes do Covid no supermercado, portanto é tranquilo, de boa na Lagoa, e a maior parte de nós já está vacinada. Essa comparação. Então, as pessoas para virem aqui você fazem um teste vacinado Covid. dia 11. Eu já fui vacinado.
Só tenho uma dose, eu já tenho certificado. Não, eu estou agora a falar mesmo da segunda dose e tenho N amigas minhas e amigos meus que estão a dizer assim, olha amiga, não vais levar a segunda dose, vai né, mas se fores levar a segunda dose... Não, tem consciência que nos próximos 2 dias não te mexes, não te levantas da cama. Tu tomaste os Benuron na primeira vez? Tomei. Eu também tomei, fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo, só me ficou a doer um bocado o braço. Sim, durante uns 2 dias, mas depois passou. Yeah. Portanto, olhem, contem-nos como é que foi a vossa experiência ao levar a vacina. Vocês estão a ver, isto era só... Mano, ai meu Deus. A gente divaga tanto. O que é isto? Porque a gente não pode ter um podcast. Não dá, porque isto não funciona. Já vamos com meia hora e vamos parar por aqui hoje. Pode ser? Pode ser. Vamos assim despedir-nos do nosso segundo episódio do podcast Podes Sentar-te. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, comentem, compartilhem e deem um like no vídeo e vejam-nos nas outras todas as plataformas, se assim o quiserem. Deem-nos o vosso feedback pelo Insta, aqui pelo YouTube, pelo Spotify e o SoundCloud também dá para deixar em comentários. Exatamente, eu estive a ver. Portanto, se tiverem interesse em seguir as nossas redes sociais, estão sempre aqui na descrição dos vídeos e das outras plataformas, penso que também. E é isso. Um beijinho. Foi um prazer e um privilégio estar ao teu lado mais uma vez neste episódio. Achas que contigo torna-se um bocado secante, mas estou a brincar. Calce, por amor de Deus, você. Beijinho. Bisu.